Fala internet, beleza? Seguinte, recebi da Asus o StudioBook ProArt, o notebook que pretende ajudar você a expandir a sua criatividade. Mas o que torna esse equipamento realmente interessante? Então, bora evoluir? Olá! Eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Lucas Lapa. E sim, a Asus me enviou o ProArt StudioBook, equipamento pensado para profissionais de vídeo, profissionais de fotografia, profissionais de artes gráficas. É um computador poderoso com 3 destaques que saltam aos olhos. Primeiro destaque, o ProArt tem uma tela OLED 4K HDR de 16 polegadas que impressiona demais. É sério. Nem o meu velho iMac tinha uma tela tão impressionante. 2. O Asus Dial, um controle físico que promete ajudar na produtividade em programas como Photoshop, Lightroom, Illustrator e Premiere. E 3. Sim, temos aqui uma mini mesa digitalizadora embutida. What? É isso mesmo, assiste o vídeo até o final que eu ensino como utilizar essa magia. Quer dizer, tecnologia. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos começar a avaliar os tópicos que estão no menu aqui embaixo, tá bom? Primeiro, a construção. A Asus tem uma preocupação muito grande com a qualidade, tá? Vários notebooks da marca já passaram aqui pela bancada e eu sempre notei muito essa preocupação. Tem uma construção sólida em alumínio com bordas bem acabadas e arredondadas no módulo superior, que é onde fica o teclado, tá? E por falar nele, ele é retroiluminado ABNT, com teclado numérico e com um deslocamento de 1,4 milímetros na tecla. Ele é bem confortável e com uma boa resposta tátil. Tem a tampa inferior, que é em plástico, e o sistema de dobradiças da tela é bem construído e passa muita confiança, tá bom? O módulo da tela também é metálico e muito bem construído. Mesmo abrindo a tela, puxando por um lado apenas, essa tela não fica toda torta. Mas eu não recomendo que abra dessa maneira, tá bom? É só para teste de construção mesmo. O indicado é pelo meio ou então pelas 2 bordas laterais superiores. Profissionais precisam de conectividade. Olha, tanto em portas quanto em internet. Já começamos com Wi-Fi 6 de 2.4 gigabits por segundo e conexão RJ45. Tem modelos mais modernos de notebook que sacrificaram essa conexão em prol do design e eu acho isso muita mancada. Tem 2 portas USB tipo A 3.2 de segunda geração, uma de cada lado. Leitor de cartão SD Express 7 com velocidades de transferência que podem chegar a 985 MB por segundo, mas aqui com cartão Extreme Pro eu consegui em média 150 MB. Eu não tenho cartão mais velozes que isso para testar essa velocidade. Tem conector de áudio, entrada de energia separada do USB, uma porta USB-C 3.2 de segunda geração e uma porta Thunderbolt 4. Tem uma porta Full HDMI 2.5 que dá para ligar um monitor externo de 10K 60 Hz, ou então brincar com 2 monitores externos 4K. Dá e sobra. Falando em specs, tem um Intel i7 11800H de 11ª geração, 32 GB de memória RAM DDR4 a 3.2 GHz, expansíveis até 64 GB. Tem 1 TB de armazenamento SSD M2 NVMe e uma incrível GeForce RTX 3060 que com o Windows 11 me deixaram de boca aberta. Eu vou falar disso mais pra frente na parte de performance desse conjunto, tá? Principalmente para edição de vídeos e renderização em tempo real. Isso realmente me impressionou bastante.
A tela OLED é definitivamente o maior destaque. 4K HDR com 16 polegadas, certificação VESA, 100% do DCI-P3, Delta E menor que 2 e 550 nits de brilho. Olha, tela muito brilhosa. Mas chega de números, tá? Vou falar de experiência de uso. Essa é a mais colorida, contrastada e nítida tela que já tive a oportunidade de usar. Pronto, falei, tá? Em todos esses anos de informática. Eu vou falar o seguinte, jogar Battlefield 5 em tela 4K 60 quadros por segundo é impressionante. Dá uma imersão que eu nunca senti em nenhuma outra tela. Mas tá, vamos falar das edições em RAW. Tá, elas são elevadas a outro nível aqui. Uma foto colorida salta aos olhos. E com isso nós conseguimos chegar em resultados exuberantes. Eu não tô zoando. Amantes de fine art precisam testar essa tela. Ela é insana. Mas calma aí. Fotos em preto e branco também chegam em outro nível aqui. O preto é realmente preto. Tela OLED. Você consegue trabalhar com um contraste de forma perfeita. Isso gera um aspecto diferenciado nas suas impressões e edições em preto e branco. Colorização em vídeo também tem vantagens. Gravei em 4K, 120 quadros por segundo, ProRes RAW 444. Pô, gente, eu tinha que fazer esse teste. Mas calma, que eu já falo disso na parte de uso na prática, tá bom? O segundo grande destaque é o Asus Dial. Olha, ele é um botão físico que ajuda muito na produtividade. Ele tem um clique e tem giro. E aliado a uma interface inteligente, ajuda a utilizar ferramentas dos programas que eu já citei há pouco, tá bom? São mais de 70 funções que podem ser controladas. Eu vou falar de algumas que eu uso bastante no meu dia a dia, né, como profissional. No Premiere eu uso para zoom na linha de tempo ou então para mudar a velocidade de reprodução que está sendo feita. No Lightroom Classic, bom, eu tenho todo o painel básico configurado nele. Olha a vantagem, assim eu tenho acesso rápido a controles de saturação e contraste, por exemplo. Mas isso não serve apenas para os programas da Adobe. Existem opções de controles no Windows, como volume, brilho, rolagem de tela e o famoso Alt Tab para trocar entre programas abertos. Tudo isso pode ser personalizado pelo programa Creator Hub, tá bom? Mas nem tudo são flores, tá? Infelizmente não consegui fazer o Asus Dial funcionar no Photoshop. Olha, a interface aparece, mas não aplica nenhuma mudança no programa. Pô, eu fiquei meio assim porque é justamente o programa que eu mais iria utilizar essa ferramenta. Nossa, fazer edição e mexer no pincel é incrível. Atualizei BIOS, formatei o computador e não consegui. No fórum oficial da Adobe vi que existem alguns relatos desse problema, mas nenhuma das soluções apontadas pela Adobe resolveram. Bom, seguinte, para tudo, olha só, eu fiz de novo os procedimentos, fui lá no fórum da Adobe, apaguei a pasta dos plugins e aí desinstalei o Photoshop, instalei o Photoshop de novo e olha só o que aconteceu. Oh, está funcionando no Photoshop, então eu consigo utilizar todas as funções que eu falei para vocês e que eu falei que eu não iria conseguir utilizar. Bom, tá aí, ó, tamanho do brush. Diminuindo o tamanho do brush, ó, vou dar uma pincelada. E agora vou diminuir mais ainda o tamanho do brush. Show de bola! A Asus Dial está funcionando no Photoshop. A bateria tem um carregamento de 240 watts com 90 watts hora e 4 células, o que me deu no máximo 3 horas de uso intenso de edição de vídeo 4K 120. Bom, nesse quesito a gente segue mais ou menos com o que a gente tem no padrão no mercado em 2022. Mas na boa, né? Sabemos que equipamento como esse, com esse tipo de hardware, é melhor usarmos ele direto na tomada, tá? Vai por mim que é melhor.
Mas, obviamente, isso não impede o uso na bateria em qualquer lugar. O áudio tem certificação Harman Kardon e as caixas de som trazem um bom peso nos graves com poucas distorções. Tem uma boa claridade na voz e em tons mais altos, com uma experiência estéreo que me deixou bem satisfeito, tá bom? Mas o que me impressionou muito foi o uso com fones de ouvido TWS. O Bluetooth 5.0 e um bom fone de ouvido me fizeram ouvir o melhor daquela famosa curva Harman ou Harman Target, que é o padrão de equalização que ajudou a Harman a ser uma das melhores e maiores empresas de áudio do mundo. Gente, é sério, é surreal como graves e agudos são bem distribuídos. Tudo fica no lugar certo e sem distorções. Olha, mesmo ouvindo no volume máximo. E se você utilizar as equalizações dinâmicas aplicadas pelo Windows, como por exemplo o Windows Sonic para áudio espacial, tudo fica quase perfeito. É incrível. Claro que você precisa de bons fones de ouvido. Tá curioso com o modelo que eu estou usando? Tem link na descrição. A webcam dá conta do recado, tá? É totalmente padrão, mas ela tem IR que dá suporte ao login pelo Windows Hello. Você abre a tela do notebook, ele reconhece você. Olha, isso é muito prático, funciona muito bem no dia a dia e mesmo que não tenha muita luz, ele vai funcionar, tá bom? O sistema de refrigeramento é chamado de iSchool Pro. Tem ventoinhas com 120 lâminas e um novo design. Mas, gente, com toda essa potência dentro de um espaço tão restrito, vocês têm que esperar calor e ventoinhas frenéticas. Principalmente nas jogatinas com game 4K e renderizações de arquivos muito pesados, tá bom? O ruído é um pouco menor se eu comparar, por exemplo, com o meu antigo Dell G3. Mas o ruído é bem presente. Essas ventoinhas podem chegar a 5.000 RPM. Mas o sistema, apesar de fazer um pouco de barulho, é bem eficiente e mantém a performance do produto. O touchpad tem funções interessantes. Ele tem um terceiro botão que ajuda, por exemplo, artistas digitais 3D, agilizando a movimentação espacial e também outras funções em outros programas. E pasmem, esse touchpad funciona como uma mini mesa digitalizadora. Sim, isso mesmo. Ele suporta até 1024 níveis de pressão e tem suporte a canetas Bluetooth. Grande ideia da Asus, substituindo esse setup grandão e desengonçado pelo uso inteligente do touchpad. Gente, ponto extremamente positivo para esse posicionamento da Asus. O microfone é interessante, tá? Ele tem cancelamento de ruído interno. Eu não sei se esse cancelamento de ruído por inteligência artificial utiliza RTX. Eu testei e tem uma eficiência relativamente boa, mas ele também tem suporte para Cortana. Cortana, vocês usam Cortana? Eu já tentei, mas nunca me dei bem com ela, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o uso profissional, tá? Apesar de ser um Note topo de linha, não foi a melhor performance que já tive. O ZenBook Pro Duo OLED ainda se mantém campeão. Eu falo isso porque esse ProArt veio com i7 e não com i9. O ZenBook Duo fez ele ficar abaixo de outros modelos já mostrados, tá bom? Eu fui ao extremo, editei 4K 120 quadros por segundo com compactação, ou seja, o terror das ilhas de edição pelo mundo afora. E ele acabou perdendo performance na renderização em tempo real, mesmo em 1:8, com menos qualidade, exibindo mais ou menos aí uns 10 quadros por segundo. Mas utilizando o ProRes RAW em 4K 120, o bichinho se deu bem, tá? Com alguns engasgos que acabaram atrapalhando um pouco a visualização em tempo real, também em 1:8, com menos qualidade. Mas dá para editar em 4K 30 quadros por segundo e Full HD 1080, 120, 60 quadros por segundo. Nessas resoluções rodou lisinho, mesmo com a renderização em tempo real no Premiere em 1:1, ou seja, com qualidade total. Show de bola isso. Exportar vídeos em 4K é impressionante. Um projeto 4K 60 de 12 minutos leva meros
3 minutos. É doido demais. Isso salva muito tempo no dia a dia de trabalho, principalmente dos editores de vídeo. Principalmente não, né? Dos editores de vídeo. Outro destaque é o SSD, que chega a velocidade de 6.9 GB de leitura e 5 GB de gravação. Lightroom agradece. Muita gente gosta de rodar benchmarks e mostrar os números, mas no final das contas eu preferi dessa vez colocar um arquivo de vídeo muito pesado nesses testes, tá? Para você ter noção, 15 minutos de vídeo 4K 120 ProRes RAW geram insanos 100 GB. Aqui o teste é no campo de batalha, na realidade, no dia a dia. E o uso no entretenimento, hein? Olha, pessoal, jogar em 4K HDR é simplesmente de cair o... Olha, o i7 com RTX 3060 fazem um jogo como o Battlefield 5 ser incrivelmente lindo e imersivo, rodando tudo no Ultra. Olha, mesmo com muitas partículas na tela, tiro para todo lado, muita ação, o ProArt tancou fácil a tarefa. Gente, filmes em 4K HDR são incríveis. Eu tenho um arquivo do Matrix 4 em 4K HDR e, nossa, que qualidade! Você nunca terá em um cinema algo tão vivo quanto uma tela dessas. Ouvir músicas nos meus fones TWS foi uma experiência diferenciada. Em filmes, dá para escutar com clareza cada detalhe que os editores colocaram. Então pensa o seguinte, quando você estiver editando algum vídeo, você vai ter essa resposta também. Nunca tive uma experiência tão boa em jogos, filmes e áudio. E a minha conclusão... Temos quase um empate técnico na primeira posição do ranking BTB de notebooks. Não ter um i9 pesou contra o ProArt, mas ele tem a melhor tela, o melhor uso do trackpad, a maior imersividade em jogos, filmes e música. O Asus Dial é sim um diferencial, mas pessoalmente eu ainda prefiro a segunda tela do ZenBook Pro Duo. Mas para quem é? Olha, basicamente para profissionais que precisam de desempenho ultra máximo, principalmente fotógrafos e editores de vídeo, pois os maiores diferenciais são a super tela OLED 4K e o insano tempo de renderização de vídeo, que foi um aspecto que me impressionou muito. Então é isso aí, gente. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço! Delícia!